Olá, olá, boa tarde. Bom, hoje queria-vos falar sobre o 16º livro que eu li este ano. E é este que se calhar vai surpreender algumas pessoas, porque é um livro excelente. Não porque eu tenha lido Javier Milei, A Causa da Liberdade, do Filipe Bagos. Quem escreveu o livro foi este Filipe Bagos, que é da escola austríaca. Eu pensava, confesso, quando eu comprei o livro, pensava que ia ler um livro sobre. Seria uma biografia do Milei. No limite, uma biografia autorizada, mas uma biografia sobre o Milei, tipo a contar a história toda da vida dele, como é que chegou ao poder, etc. Mas não é nada disso. Nem sequer acho que essa seja a parte mais interessante do livro. Este livro é um livro basicamente sobre economia. Tem lá, claro que sim, a ascensão do Milei, os valores que ele defende, como é que ele chegou ao poder, digamos, todo o percurso dele até se tornar presidente da Argentina. E realmente é um percurso muito interessante, se calhar inesperado, mas um percurso muito interessante. E quais as políticas que ele defende, etc. Está cá tudo. Mas a parte interessante do livro não é essa. É assim, há livros que são muito bons pela análise. Há outros que são muito bons pela síntese. Este é um livro fabuloso pela síntese. Foi um dos melhores que eu se calhar li até hoje. Aliás, eu li-o de seguida. Aconteceu-me só uma vez, há se calhar 20 anos atrás, ler um livro de seguida. Nesse foi numa viagem que eu fiz à República Dominicana e durante o voo eu li o livro do Dino Carnazes, O Homem da Ultramaratona. E agora aconteceu-me exatamente a mesma coisa, só não houve uma parte que eu decidi parar e continuar no dia a seguir, as últimas 40 páginas, só para não ser tudo de seguida, pronto, porque ler numa penada. É um livro muito simples de ler, tem que ter obviamente alguma cultura política para conseguir apanhar essa parte, mas mesmo para quem não tem, como é um excelente livro em termos de síntese, conseguem perceber os principais conceitos. Ele fala das diferentes vertentes do liberalismo, por exemplo. Estou-me a tentar lembrar, ver se não me esqueço de nada, da diferença entre esquerda e direita, da diferença entre igualdade e liberdade, porque a esquerda fala muito de igualdade e é completamente contrário à noção de liberdade, e ele explica porquê, em termos de política e em termos de económicos. Sobre o comunismo, se é de esquerda ou se é de direita, fala da falência da teoria do Marx, e fala disso através dos principais representantes da escola austríaca, do Hayek e do von Mises, coisa que eu já tinha lido no von Mises e no Hayek e fiquei na altura, foi para aí há 2 anos que eu li isso, completamente surpreendido, porque já tinha lido o Capital e tinha notado muitas falhas. Havia coisas ali que para mim eram incongruências, que nem conseguia compreender, honestamente, como é que alguém tinha pegado nisto e feito disto uma teoria económica, porque aquilo tinha lá muitas falhas. E através do von Mises e do Hayek, percebeu-se exatamente o porquê. Porque já em 1800 e troca o passo, eles já tinham feito essa mesma crítica digamos, desmantelado essa teoria económica e teoria política. E, portanto, isso também é aqui falado. Fala na Escola de Frankfurt, que até hoje só vi isto referenciado no único livro que eu importei do Brasil, que explicava exatamente o que era a Escola de Frankfurt, e que é uma coisa que é quase obrigatória saber-se e ler-se sobre isso. Fala do Fórum de São Paulo, que é a principal organização de esquerda criada na altura pelo Castro, pelo Fidel de Castro, quando deixou de ter a mama da Rússia. Foi enganar o Lula e o Lula viu aquilo até como uma forma de autopromover na América Latina. Foi na altura o Brasil a financiar isto, e continua a ser o Brasil a financiar em grande medida. Por isso é quando o Lula fala na moeda para a América Latina, vem logo o Maduro dizer: excelente ideia, claro, está falido. E portanto é claro que ele acha uma excelente ideia o outro estar a bancar para ele, mas pronto, isso são outros 500. Mas fala de todas estas vertentes da política, e só para vos dar uma pequena noção, por exemplo, e isto é muito importante por aquilo até que nós vimos na televisão, nós vimos, e eu já vi isso várias vezes, por exemplo, na boca daquele ser, eu vou tentar ser simpático, execrável, acho que é a palavra mais simpática que consigo encontrar, chamada Ana Gomes, que devia ser proibida de estar no espaço público, honestamente. Não deviam dar qualquer voz àquilo. Se dão voz àquilo, deviam dar a muitas outras coisas de sinal contrário, que também considero excessivas.
Mas o Mana Gomes fala muita vez no, assim, encher o focinho, neoliberalismo. Mas é que aquela senhora nem sabe o que é o neoliberalismo. Não sabe. Porque se ela soubesse, ficaria calada e ninguém a desmente no espaço público, porque eu também não sei o que é que sabem, honestamente. Não sei. Quem devia de saber, os políticos deviam de saber, eu não sei o que é que eles sabem, mas neste livro isso aprende-se. Só para terem uma ideia, existem 3 correntes no liberalismo. Liberalismo clássico. Os principais representantes, von Mises, Hayek, etc., da escola austríaca. O que é que defende o liberalismo clássico? O Estado só deve ter uma única função, a defesa. E o que é essa defesa? É a polícia para a defesa interna, o exército, os militares para a defesa externa e o jurídico, ou seja, os tribunais. E está tudo dentro de uma função que é a defesa. Nada mais deveria fazer parte do Estado. Não devia ter sequer uma função social. Isto é o liberalismo clássico. Depois há o neoliberalismo que diz, bom, não pode ser assim. O Estado tem que ter uma função social, porque senão isto fica tudo desregulamentado, porque temos que de alguma forma regulamentar o mercado. Portanto, é mais conservador do que o liberalismo clássico. Mas quando se diz neoliberalismo, como as pessoas não sabem, acham que aquilo é uma cena completamente estapafúrdia e sem sentido nenhum. E depois, aliás, eu descobri que sou neoliberalista. Pronto, também para que se esclareça, porque é uma das coisas que eu tenho estado a procurar, é quais são as principais diferenças, por isso é que eu digo que há livros, pela sua síntese, são fantásticos, como este. E depois temos o anarcocapitalismo, do qual o Milley faz parte, diz que o Estado não deve ter nenhuma função. Ou seja, a principal função, segundo ele, em 35 anos, será extinguir o Estado e o Estado desaparecer. Por isso é que é anarcocapitalismo, porque se vocês lerem um bocadinho, no outro espectro está o anarquismo. E no anarquismo é exatamente a mesma coisa. E tal como o anarcocapitalismo, dizem que, digamos, até diferenciando de outra maneira. O anarcocapitalismo diz, vamos abolir o Estado. O Estado não deve ter função nenhuma, mas para isso é preciso um percurso, até lá chegar ao momento em que o Estado desaparece. Que é o que ele defende. Não acredito. Mas pronto. Do outro lado, temos o anarquismo, que diz que o Estado não deve existir, mas não deve existir já. É a abolição do Estado imediata. E depois temos o comunismo, que diz, não, o Estado deve desaparecer, mas tal como o anarcocapitalismo, é um percurso até lá chegar. E viu-se que nunca quiseram acabar com o Estado, como é lógico. Não, o Estado desaparece quando acabar a luta de classes. Claro, vai sempre haver uma classe que é a dominante e os dominados. E, portanto, a oligarquia comunista sempre existiu, sempre iria existir numa teoria e numa prática comunista e, portanto, iria sempre existir essa classe que mandava perante todas as outras e nunca se iria extinguir. Isso é bullshit. Mas este livro explica isso muito bem. E por isso é que eu digo que é uma leitura que eu vos recomendo vivamente. É um 9 em 10. Foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, porque explica e sintetiza muito bem todas estas correntes. Só para terminar, tem uma frase muito gira, que é do Hayek, esse economista da escola austríaca, que dizia que os socialistas só são socialistas porque nunca leram nada e nunca perceberam nada de economia, porque se percebessem deixariam de o ser. Obrigado por estarem aí. Um excelente férias, eu estou de férias, fiz só este vídeo muito rápido e até para a semana. Bom trabalho. E para quem está de férias, boas férias e não se esqueçam, leiam e cultivem-se.